Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Clara. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, que bom. Ah, que bom, que bom, que bom. Vamos aguardar mais um pouquinho, a gente poder começar no horário. As pessoas vão chegando, né? Enquanto isso a gente vai ouvindo uma musiquinha suave. Boa noite, Vanderlei. Saudades. Boa noite, Mariane. Tudo bem? Boa noite, Márcio. Já já a gente começa. Boa noite, Bela. Ai, obrigada, Bela. Ó, gostei. Meu coração não é muito bom, não, viu? Mas é um coração amoroso, ó. Adorei. Mais um minutinho a gente começa. Eu vou encerrar a música, a gente começa com o nosso texto, né, inicial. É sempre um prazer, né? Poder saber que a casa gosta de contribuir comigo. Isso é muito bom, né?
Falta pouquinho. Já somos 8 já. Daqui a pouco as pessoas vão chegando. Prontinho. Vamos encerrar nossa musiquinha. Bom, o texto dessa noite é o convite à gratidão, né? Esse texto é da Joana de Ângeles, foi psicografado pelo Divaldo, está no livro Convites da Vida. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 28. Por temperamento, te retrais em muitas circunstâncias quando deverias e poderias exteriorizar os sentimentos que portas. Supões que todos marcham guindados à alegria, tão jubilosos se manifestam, que evitas traduzir os tesouros da boa palavra e da gentileza que se vão enferrujando por desuso nos cofres do teu coração. Recebes dádivas, fruís oportunidades, recolhes bênçãos, acumulas favores, arrolas benefícios e somente uma formal expressão já desgastada de reconhecimento te escapa dos lábios. Justificas-te no pressuposto de que retribuíste com a necessária remuneração, nada mais podendo ou devendo fazer. Não há, porém, moeda que recompense uma noite de assistência carinhosa à cabeceira do leito de um enfermo. É sempre pálido o pagamento material passado o sacrifício de quem se nos dedicou em forças e carinho. Mas o gesto de ternura, a palavra cálida, a atenção gentil, o sorriso expressivo de afeto espontâneo são valores de gratidão que não nos cabe desconsiderar ou esquecer. Em muitos profissionais deste ou daquele mistério, esfria-se a dedicação, substituída por uma cortesia estudada e sem vida, em consequência da ingratidão constante dos beneficiários das suas mãos e das suas atenções. Acostumaram-se a ver no cliente de tal ou qual procedência apenas um outro a mais e se desvincularam afetivamente por não receberem o calor humano do sentimento da gratidão. Gratidão como amor é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece. A pétala de rosa espalhando perfume ignora a emoção e a alegria que propicia. Doa a tua expressão de reconhecimento junto aos que se tornaram frios e o teu amor aquecê-los-á. Batendo-se-lhes as portas da afetividade, por gratidão, elas se abrirão para que a paz que ofereças reine em derredor deles e de ti mesmo, porquanto a regra excelsa é bendizer até aqueles que nos maldizem, orando por quantos nos insultam. Texto maravilhoso, né? Boa noite, Antonieta. Boa noite, Selma. Vamos então fechar os nossos olhos. Pedirmos a assistência dos bons amigos espirituais na noite de hoje, onde conversaremos um assunto que deveria ser tão simples nos nossos corações, mas ainda é tão difícil muitas vezes atendermos a essas questões na nossa vida diária. Pedimos aos bons amigos espirituais que supram as nossas deficiências quando estivermos conversando esta noite sobre gratidão e gentileza. Que possamos estar envolvidos pelo amor desses espíritos amigos que estão conosco neste instante, para iniciarmos junto deles a nossa palestra dessa noite. Que assim seja. Esse texto eu encontrei na internet, né, porque eu estava procurando alguma coisa assim que a gente começasse a conversar e já começasse a refletir, né? Às vezes os nossos textos surpresa, eles são mais difíceis de trazer para a gente uma boa reflexão sobre determinados assuntos. Então, eu abri até ao acaso alguns textos, mas não encontrei nada que eu achasse que fosse interessante. Eu falei assim, poxa, eu vou procurar alguma coisa. E aí, como nada é por acaso,
eu encontrei esse texto da Joana, né, que nos fala de gratidão e nos fala de gentileza, né? E traz um exemplo que para nós hoje é um exemplo assim tão próximo, não é? Que por conta de toda essa questão que nós estamos vivendo na pandemia, a proximidade, né, que as pessoas tiveram efetivamente da classe médica, né, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, de toda a equipe que compõe, né, o corpo de um hospital, nós começamos a ver que realmente, né, faz muita diferença algumas coisas. Porque até para esses profissionais que às vezes a gente acha que assim é menos humano do que a gente, porque trata algumas questões de uma forma tão absurdamente profissional que chega a ser fria, né, para cada um de nós, nós tivemos a oportunidade de assistir, né, e de saber de alguns relatos com relação a todas a esse momento, a esse movimento que está acontecendo hoje, né, em função da pandemia. Eu acompanho uma página na internet de um município próximo nosso, que é o município de Niterói, né? Niterói hoje se tornou referência, né, no Brasil, em termos de lidar com toda essa situação da Covid. A prefeitura, né, de Niterói, ela encampou um hospital que estava desativado, né, e transformou esse hospital num hospital assim, exclusivo para tratamento da Covid. E eles sempre comemoram cada pessoa que sai dali de dentro. Então é muito bonito, né, a gente ver aquela pessoa que está sendo retirada daquele hospital, cercado por um grupo de trabalhadores. Boa noite, Guaraci. Nossa, prazer enorme ter você com a gente aqui. Então eles participam, né, eles sempre filmam essas pessoas saindo e assim, envolvidas por esse grupo de profissionais, né? E essas pessoas são assim efetivamente gratas e demonstram gratidão, né? Os profissionais com a gratidão de terem conseguido salvar mais uma vida, e aquela pessoa que sai dali por ter sido salva por aquele grupo, né, que o atendeu naquele hospital. Então, quando eu vejo essas filmagens que aparecem, né, graças a Deus aparecem de forma recorrente na página do município, eu vejo o quanta emoção existe no rosto daquelas pessoas, né? Quanta gratidão, né, expressado junto com uma gentileza, né, que embora sejam coisas assim muito parecidas, elas deviam estar mais interligadas, mas ainda elas ficam um pouco afastadas, né? Às vezes a pessoa grata não consegue ser muito gentil porque tem alguma, né, introspecção, ou às vezes é gentil, mas não consegue manifestar a gratidão, né? Mais ou menos como a Joana colocou aqui pra gente nesse texto, de uma forma bastante interessante. E o que nos leva de fato a entendermos que essas atitudes, né, tanto a gratidão quanto a gentileza, elas são de fundamentais importância para a gente, é porque é uma manifestação de sentimento, né? É a gente poder demonstrar para o outro que a gente é grato porque recebeu uma ajuda, a gente é grato porque recebeu uma gentileza, não é? A gente é grato porque a gente pôde, né, superar uma dificuldade e teve o apoio de um grupo de pessoas, sejam dos nossos amigos mais próximos, dos nossos parentes, enfim, né? O dicionário traz para a gente, né, que a gratidão é uma qualidade de quem é grato e é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor e um agradecimento, né? Muitas vezes a gente se manifesta, né, até por conta de algumas expressões
religiosas, alguns conceitos assim que colocam a gente mais em evidência, a gente transformou essa palavra gratidão quase assim, numa palavra automática, né? Ela se tornou uma expressão automática. Mas a gratidão de verdade, essa gratidão ela precisa ser expressa de uma forma mais assim, mais aberta, mais espontânea. E às vezes a pessoa se retrai, né? Muitas vezes a pessoa se retrai e aquele a quem ela deveria demonstrar essa gratidão, essa pessoa não consegue perceber sinceridade naquele sentimento, naquelas palavras, naquelas atitudes. Porque nós chegamos em um determinado assim, momento da nossa vida, né, em que nós agora estamos sendo obrigados a fazer algumas reflexões importantes sobre o nosso comportamento social. Mas um pouco antes, né, assim, no início dessa questão da pandemia, nós estávamos vivendo muito voltados para nós mesmos, né? Poucos éramos nós, né? Alguns de nós é que se manifestava assim de uma forma mais espontânea a respeito de agradecer e ser grato por determinadas questões, ou expressar gentileza, né, para algumas pessoas, né? E o que a gente pode entender por gentileza? A gentileza é uma manifestação da caridade. É a gente fazer o bem ao outro de uma forma desinteressada, né? É ajudar, é ser útil, né? Mas ser útil com amor, né? A gentileza ela traz em si uma expressão de amor que é muito importante, né? É a gente fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, quando a gentileza ela se opera, em seguida nós podemos, né, expressar a nossa gratidão. Então, gentileza e gratidão andam juntas, mas às vezes a pessoa ela tem dificuldade de manifestar a sua gratidão porque ela tem dificuldade de aceitar ajuda, né? Então, nós trouxemos aqui né, que a gratidão ela tem que existir sobre qualquer circunstância da nossa vida, né? Estejamos atravessando um momento mais desafiador ou estejamos atravessando um momento mais tranquilo, nós precisamos ser gratos por aquele momento estar presente na nossa vida, porque estaremos aprendendo de qualquer forma, não é? Se nós estamos atravessando um momento desafiador, se transformarmos esse momento em lamentação e reclamação, nós vamos trazer para nós mais negatividade e mais dificuldade de enxergarmos uma saída para esse momento. Ou pelo menos, né, sem tranquilidade, nós não conseguiremos atravessar esse momento com mais discernimento. Então, se nós pegarmos esse momento desafiador e trouxermos para a gente o seguinte questionamento: o que eu preciso aprender com esse momento agora? Isso que está acontecendo comigo está me mostrando o quê? Está me ensinando o quê? O que eu preciso aprender com isso? Porque normalmente, depois que a gente atravessa a tempestade, a gente consegue visualizar que a gente aprendeu uma determinada coisa. Seja com relação à situação em si, seja com relação a alguma pessoa que estava presente nesse momento, né? Seja pelo ponto bom ou pelo ponto ruim, né? Quando a gente se surpreende, porque às vezes você está numa situação em que aquela pessoa que você menos supõe é a pessoa que vai te dar a mão e que vai trazer a ajuda, o auxílio para você. Então, é muito importante nós atravessarmos os nossos momentos desafiadores com gratidão, porque são os nossos maiores momentos de aprendizado. A gente aprende no momento bom? É lógico que a gente aprende no momento bom, mas a gente não valoriza tanto o nosso aprendizado no momento bom quanto a gente valoriza no momento desafiador. Então, é preciso olhar com mais gratidão e com mais gentileza para os momentos mais desafiadores da nossa vida.
né? Eu não gosto de usar muito a palavra difícil, né? Então, porque a dificuldade ela traz para a gente um peso muito grande, em que as coisas se tornam quase que inalcançáveis, né? A solução quase nunca aparece. A solução ela chega perto do impossível porque é difícil. Tudo aquilo que é difícil nos desmotiva, né? Então, eu gosto muito de usar o termo desafiador por conta disso. Então, quando eu tenho a condição de agradecer por um momento como esse, um momento desafiador, né? Quando eu tenho a gratidão, quando eu tenho assim a condição de superar uma doença, qualquer que seja ela, né? Qualquer enfermidade na nossa vida e que nós conseguimos vencer e conseguimos superar e conseguimos nos curar, é um motivo de gratidão muito grande, né? Em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos a Deus, que nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui, né, vencendo uma enfermidade, né? Em segundo lugar, a gente precisa se agradecer por ter acreditado em Deus, na medicina, nos médicos que nos atenderam, se tivemos necessidade de estarmos em algum hospital, todo aquele corpo de hospital que esteve conosco, né? Quantas vezes a gente está num hospital, está num quarto sozinho e aquela boa noite daquela servente que vem ali limpar o seu quarto lhe afaga o coração. Porque você está sozinho, porque você não pode ter acompanhante, né? E aquela pessoa entra ali para fazer um serviço humilde e te dá uma boa noite, pergunta se você está bem. Não é? É uma pessoa que poderia simplesmente entrar e sair e nada falar, mas ela traz aconchego, ela traz afago para o seu coração naquele momento. Não é? Então, essa questão da gratidão é uma questão muito importante da gente entender. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona os espíritos sobre a ingratidão, os espíritos respondem que a ingratidão ela é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Porque além, né, da questão de não manifestar a sua gratidão, existe também a própria questão da ingratidão em si. Né? A pessoa nunca está satisfeita com aquilo que recebe. Né? Nada para ela é suficiente, nenhuma ajuda é suficiente. Entendeu? Nenhum amigo é sincero. Nenhum momento pode trazer para a gente, né, uma solução satisfatória ou um afago. Quer dizer, então a gente precisa, né, ser grato pelas pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que se transformam em grandes. São as pequenas coisas que trazem para a gente, sabe, aquele detalhe importante que faz com que a gente comece, sabe, a manifestar de fato um sentimento mais sincero. Gente, desculpa. A manifestar um desejo mais sincero de se expressar, de poder conseguir, né, enxergar algo lá na frente. Às vezes é de uma pequena atitude, né, que uma pessoa faz conosco, traz conosco, que nós conseguimos, né, enxergar no final uma grande solução. Então, o poder da gratidão é um poder muito grande, porque a gente consegue manifestar, né, esse amor, essa satisfação, né, de poder conseguir alguma coisa, de você poder, assim, nossa, eu fui ajudada, porque quando a pessoa é muito egoísta, ela tem dificuldade de aceitar ajuda. Ela não tem, o egoísta ele não tem só dificuldade de dar, ele também tem a dificuldade de receber. E aí ele não consegue se manifestar de uma forma grata, porque ele não consegue receber isso também, né? Então, os nossos sentimentos, eles são resultados dos nossos pensamentos, né? Devemos ter a percepção de que o primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento de referência e gratidão ao Criador de nossas vidas, que é Deus.
Então, toda vez que nós fazemos a nossa prece e nós agradecemos a vida, nós estamos sendo gratos a Deus. E se nós não temos essa reverência no nosso coração, nós somos profundamente ingratos. Então, a nossa primeira manifestação de gratidão é com o nosso Pai, né? O nosso Pai maior, o nosso Pai celestial, que traz para a gente essa oportunidade de estarmos aqui, né? Hoje nós estamos no dia 23 de junho e há quantos dias de pandemia nós estamos? Nós que estamos aqui participando desse bate-papo, temos muito a agradecer porque nós estamos superando todos os desafios que essa pandemia está nos impondo. Não somente pelo aspecto da saúde, mas pelo aspecto social, pelo aspecto econômico. Todos nós devemos ser gratos a esse momento, por quê? Porque estamos fazendo grandes reflexões a respeito da nossa própria vida, estamos aprendendo a lidar com uma adversidade que nós nunca pensamos que pudéssemos viver. Então, esse momento é um momento em que nós devemos ter muita gratidão por essa oportunidade, porque nós estamos tendo a oportunidade de nos transformarmos. E temos a oportunidade também de, além de sermos gratos, tratarmos com gentileza todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque todos nós estamos sofrendo as mesmas privações. Alguns um pouco mais, em virtude até de ter contraído a própria doença ou de estarem sofrendo, né, um outro tipo de pressão muito maior, porque algumas pessoas que já têm algum tipo de doença fazem parte de um grupo de risco muito maior e essas pessoas ainda precisam se isolar muito mais. Então, nessa situação, nós precisamos ser muito mais gentis com essas pessoas. Pessoas que vivem sozinhas, mas recebiam visitas de parentes, de amigos, de filhos, e hoje não estão conseguindo receber essas visitas. Então, nós precisamos tratar essas pessoas com mais gentileza e sermos gratos pela oportunidade de estar atendendo o nosso vizinho aqui do lado. Porque às vezes é esse vizinho aqui do lado, sozinho, que não fala com ninguém, que não tem ninguém ou que recebe poucas visitas, que está precisando do nosso amparo e do nosso auxílio. Então, todo esse momento está sendo muito importante, né? E nós precisamos sempre ver que a vida nos oferece muitos motivos para agradecer. A começar que quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, nós recebemos a bênção de mais um dia. E ao longo do nosso dia, nós devemos tratar aos outros e a nós mesmos com gentileza. Porque às vezes a gente não consegue nem se tratar com gentileza, né? Nós temos uma dificuldade tão grande, às vezes a gente está tão aborrecido com determinadas coisas, está tão de mal com a vida, que a gente não consegue ser gentil nem com a gente mesmo. Então, a gente precisa enxergar toda essa questão desse poder que a gentileza tem na nossa vida, né? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o homem esquece facilmente do bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objetos, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória com a nossa ingratidão. Márcio, às vezes não consigo expor a minha gratidão por conta da timidez. Sim, tem isso. E no seu caso é timidez, Márcio, mas algumas pessoas têm dificuldade de manifestar gratidão porque às vezes elas não conseguem enxergar a gratidão, entendeu? Elas não conseguem ser gratas mesmo, porque elas não acham... Gente, desculpa de novo.
são 3 cães, desculpa. Então, essas pessoas não conseguem, né, manifestar a gratidão porque elas acham que não fizeram nada para elas. Ou mais ainda, né, as pessoas as servem porque são obrigadas a isso, né? É um favor que a gente presta para você estar lá, entendeu? Me servindo. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa sempre lembrar que nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar, né? Já pela manhã, quando a gente abre os nossos olhos e a gente ganha a bênção de mais um dia, como já foi dito aqui, e ao longo do nosso dia, por todas as oportunidades que nós temos de servir ao nosso próximo, de atender a necessidade do nosso próximo. E nós podemos fazer isso... Ai, é muita vida, claro, com certeza. Entendeu? E nós podemos fazer isso de uma forma, assim, que não nos exige muita coisa. Entendem? Nós precisamos apenas ver no nosso irmão aquele que precisa receber um sorriso nosso, né? Um bom dia, uma boa tarde, precisa de ajuda, oferecer o lugar na condução, isso ainda está um pouco difícil, né, de qualquer forma, para todo mundo. Então a gente precisa, né, a recomendação que nós temos é que a gente verifique sempre essa sintonia de percepção com todas as coisas boas que recebemos e aprendemos diariamente. Entrando em sintonia com Deus, mantendo o equilíbrio e a paz íntima. Porque se nós verificarmos na nossa vida todas as razões pelas quais temos para ser gratos, nós, além de tratarmos com mais gratidão o nosso próximo, nós também vamos ser mais gentis. Porque nós não vamos ter tanta dificuldade em sermos gentis. E a gentileza traz para a gente um presente muito grande. É a maneira que nós temos de tratar o outro com carinho, independente do fato de não reconhecermos naquela pessoa uma pessoa que seja próxima de nós. Então precisamos começar a termos, né, assim, a sermos mais gratos. Mas mais gratos pelas coisas que nós recebemos todos os dias, dia a dia. E aqui, olha, nós temos uma passagem bem bacana. A gratidão é o medicamento do espírito e o sentimento de almas elevadas. Com a disciplina, controle dos nossos pensamentos e atitudes, o abandono do costume de reclamar e o foco no propósito da vida, entramos em conexão direta com os planos elevados e passamos a ter uma postura otimista na vida. E quando nós temos essa postura otimista na vida, nós manifestamos de fato a gratidão. Nós conseguimos ser gentis. E nós alcançamos um outro patamar. Nós conseguimos ser generosos nas nossas atitudes. Porque é também muito importante, né, tratarmos, né, as pessoas com generosidade. Então, não devemos, né, aguardar a gentileza dos outros para conosco, para nos decidirmos por mudar o nosso comportamento. Então, nós devemos até, aqui, vamos pegar aqui o... eu não peguei o evangelho, gente, desculpa. No capítulo 17, no item 4, os bons espíritas, né, nós temos uma reflexão com relação à questão da gentileza. Porque nós que estamos a caminho de sermos bons espíritas, né, nos empenhando a nos melhorarmos, a corrigirmos os nossos defeitos, a potencializar as nossas virtudes, entre essas virtudes está a gentileza, está também a gratidão e a generosidade, que anda juntinho, né, tanto com a gratidão como com a gentileza.
Os espíritos superiores reforçam os ensinamentos sobre o assunto ao responderem ao codificador a esse respeito na seguinte questão do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Que é exatamente isso que tanto nos traz, né, a gratidão como a gentileza. Nós estamos atravessando nesse momento, né, além de todas as questões de problemas de saúde no mundo, nós estamos atravessando nesse momento alguns pontos críticos, né, na política do nosso país. E o que mais tem faltado entre essas pessoas tem sido a gentileza e a generosidade. Então, nós precisamos começar a observar que essas pessoas precisam se tratar de forma mais gentil. É uma educação de sentimentos que essas pessoas estão precisando, para tratarem uns aos outros com respeito e dignidade. Porque todo mundo precisa de respeito e dignidade. Nós não podemos, de forma alguma, né, tripudiar sobre a dor das pessoas. Isso é uma atitude muito egoísta. Então, se nós começamos a tratar com indiferença a dor alheia, onde é que nós vamos chegar? Para onde nós estamos caminhando se nós não começarmos a nos disciplinarmos, a tratar efetivamente com amor, com gentileza, com generosidade os sentimentos das pessoas? Ainda que se saiba que numa situação como essa, muitas vidas se perdem, né, do ponto de vista de que efetivamente há um grande número de pessoas que não conseguem superar a doença, nós não podemos tripudiar sobre isso falando, né, de uma forma desrespeitosa sobre o que está acontecendo, não somente no Brasil, como no mundo inteiro. Isso não é um problema do nosso país, é um problema do mundo. E nós precisamos nos unir, né, não somente em prece, não somente em sentimentos positivos, mas em atitudes proativas, para que possamos, né, ter a possibilidade de salvar cada vez mais vidas, de trazer cada vez mais dignidade para essas pessoas que sofrem. Se eu falo com gentileza sobre um determinado tipo de problema, ainda que todo mundo tenha consciência de que a perda vai ser muito grande, o nível de compreensão das pessoas será muito melhor do que da forma como algumas questões estão sendo tratadas hoje em dia, através da mídia. Por pessoas que teoricamente estão, né, à frente de um governo para seguir e dar direção a uma nação. Então, além de todas essas questões, né, que nós estamos nos vendo envolvidos na sociedade, nós ainda temos que lidar com esse tipo de comportamento desagradável. Mas se nós tratarmos disso com gentileza, nós podemos vencer, inclusive, o egoísmo de pessoas assim. Porque para cada uma dessas pessoas que não conseguem, né, tratar com gentileza, com educação e respeito, uma situação tão triste como a que nós estamos atravessando,
nós devemos dar a eles o nosso melhor, que é o nosso amor incondicional. É orar por essas pessoas para que essas pessoas possam efetivamente ser tocadas em seu coração de alguma forma. Para que não façam pouco caso da vida da população. Então nós precisamos, né, efetivamente entender que a gratidão e a gentileza fazem parte do nosso lado mais humano. Quanto mais gratos nós formos, mais alcançaremos outras graças. E tratando com gentileza, né, todas as pessoas à nossa volta, nós receberemos mais gentileza também. Então, meus amigos, voltando aqui para... Olha, eu perdi o papel aqui, hein, gente, que feio. Vamos lá. Voltando para essa questão da gentileza, né? Aquilo que a gente não oferece, a gente não pode cobrar do outro. Nós podemos ser gentis e expressar essa gentileza com mais amplitude e vamos receber isso também de algumas pessoas. De outras pessoas, nós não teremos condição de receber ainda, é o que nós estamos vendo aí. Mas estamos pedindo a Deus todos os dias para que possamos, né, receber essa gentileza. Porque a gentileza ela tem um poder muito forte na nossa vida. Então, vamos abrir uma exceção no nosso comportamento egoísta, né? Naquele momento em que a gente só está pensando em nós mesmos. E fazer disso, né, esse momento de aprendizado. Esse momento em que nós podemos externar aquilo que sentimos com comportamentos gentis, manifestando o que sentimos através da nossa gratidão, para que nós possamos efetivamente conseguir abrir a nossa sociedade para uma sociedade mais fraterna. Uma sociedade que pode estar mais próxima de nós, daquilo que nós, né, queremos como cristãos, como espíritas, amando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros. Porque é muito importante para cada um de nós, né, podermos saber que contamos com o nosso irmão do lado, independente do fato desse irmão nos conhecer ou não. Por quê? Porque nós tratamos com gentileza e generosidade as pessoas à nossa volta e nós vamos receber isso. Porque a gentileza, ela é uma atitude transformadora. É tão bom quando a gente abre um sorriso, né, para alguém que a gente nunca vê e às vezes essa pessoa vai receber esse único sorriso de dia. Ela nunca te viu, mas você abriu o seu sorriso e deu um bom dia para ela. E você, às vezes, salva a vida de uma pessoa assim. Por quê? Porque, às vezes, ela não tem gratidão pela vida, ela não consegue manifestar gentileza, ela não consegue ter atitudes generosas com o seu próximo, porque o mundo se fecha para ela. E muitas vezes, quando a gente também não toma essas atitudes, o mundo se fecha para nós. Porque quando nós estamos de mal com a vida, quando nós estamos manifestando ingratidão por alguma coisa, nós também não conseguimos receber isso. Nós não conseguimos perceber, porque nós não conseguimos dar aquilo que a gente não tem. Então, que nós possamos efetivamente agradecer mais, amar mais, né? No momento não podemos abraçar mais, né? Mas que possamos colocar, né, as pessoas nas nossas preces. Nós precisamos colocar mais gentileza no nosso mundo, através das nossas orações.
pedindo a Deus que nos perdoe quando nós não conseguimos ser gratos, quando nós não conseguimos enxergar as bênçãos onde elas de fato estão. Quando nós não conseguimos ser gentis com o nosso irmão porque estamos preocupados demais com os nossos problemas. Quando não conseguimos ser generosos porque não conseguimos, sabe, dar o primeiro passo numa pequena atitude. Deixa eu ver o que a Bela colocou aqui. Li um livro que a gratidão era uma das energias mais poderosas. Não necessariamente precisamos falar para expressar, né? Às vezes um olhar, um sorriso, a vibração que seja nesse sentimento já é uma forma de expressão. É sim, Bela, com certeza. Porque você pode dizer que está agradecido para a pessoa, mas você falar como no texto da página inicial, como a Joana colocou. Aquilo é tão mecânico que não surte efeito, né? A pessoa que recebeu aquele agradecimento, na verdade, ela sabe que aquilo dali foi só uma manifestação, vamos dizer assim, de educação, né? E nossos olhos são o espelho da nossa alma, não é verdade? Quando nós conseguimos nos manifestar, né, claramente através dos nossos olhos, nós estamos realmente colocando toda a nossa verdade ali, né? Então isso também é muito importante. Nesse momento em que nós estamos atravessando, nós precisamos ser muito gratos, porque nós chegamos até aqui, né, e estamos vencendo, né, toda essa situação. Estamos conseguindo, né, alcançar as nossas vitórias pessoais, sobrevivendo nessa adversidade, né? Então, aproveitando todo esse motivo para sermos gratos, vamos também ser gentis. Muitos dos nossos irmãos não estão tendo a possibilidade de serem atendidos pelo poder público, não estão conseguindo, às vezes, se alimentar de forma adequada, né? Que nós possamos tratar, né, a nossa caridade com gentileza. Que a gente possa colocar amor nas nossas caridades. Que a gente possa efetivamente colocar sentimento. Tratar cada um desses irmãos como nós gostaríamos de ser tratados. Nos colocar no lugar dessas pessoas da forma mais sincera que a gente pode. Que é simplesmente se fazendo uma pergunta muito simples. E se fosse comigo? E se fosse eu? Se nós tivermos tempo de pensar antes de tomarmos uma atitude que não seja tão gentil nem tão generosa, vamos nos fazer essa pergunta. Isso que eu vou dizer para essa pessoa era uma coisa que eu gostaria de ouvir? A atitude que eu estou tomando com o meu vizinho é a atitude que eu gostaria que o meu vizinho tomasse comigo? Sempre que nós nos fazemos esse questionamento, nós conseguimos bons resultados. Porque conseguimos nos manifestar de uma forma melhor, conseguimos ser gentis, conseguimos ser generosos, conseguirmos atender, né, ao nosso irmão da forma como nós gostaríamos de ser atendidos. E eu acho tão fantástico quando a gente consegue ser útil ao nosso próximo, que o agradecimento dele faz com que nós sejamos gratos também. Porque tudo que a gente dá ao outro é uma via de mão dupla. Tudo a gente recebe de volta. Então que nós possamos, né, refletir sobre essas questões. Porque... Inclusive, olha, nós temos assim, precisamos parar de cometer equívocos.
Uma vez me emocionei com uma senhora que me falou: você vai estar em todas as minhas orações. Isso é fantástico, não é, Márcio? Isso é fantástico. Nós acompanhamos um grupo que faz um trabalho muito bacana, né, de café da manhã, e esse grupo está fazendo 15 anos, está comemorando 15 anos de ações sociais, né? E eles, para comemorarem essa data, eles pegaram depoimentos de vários voluntários, né? Voluntários que estão no projeto desde o começo, alguns que começaram e saíram, outros que chegaram no meio, outros que saíram e voltaram, enfim, todo esse grupo de pessoas, né, que participa desse trabalho nesses 15 anos. Algumas pessoas deram os depoimentos, né? E nesses depoimentos vem sempre essa questão da gratidão, sabe? A pessoa colocando que então me marcou bastante o depoimento dessa pessoa, porque ela disse que ela precisou se ausentar do trabalho por razões de saúde, ficou afastada durante muito tempo, né? Porque precisou fazer uma cirurgia, teve tempo de convalescença e tal. E quando ela voltou, uma pessoa a quem ela sempre atendia de uma forma mais direta foi até ela e perguntou se ela estava bem. Ela falou: não, eu já estou bem, já estou recuperada, voltei para o trabalho e tal. Aí a pessoa virou para ela e falou assim: ai, como eu fico feliz com isso. Eu orei por você todos os dias. Isso é tão fantástico, porque aquela pessoa deu o melhor dela. Então aquela pessoa, ela foi grata a todo o atendimento que ela teve durante esse tempo, né? Ela foi gentil, ela foi generosa, de uma forma que muitas vezes nós que temos outras condições não somos. Então nós não precisamos de posição social, nós não precisamos de cor da pele, nós não precisamos de gênero, nós não precisamos de dinheiro para sermos gratos, gentis e generosos. Nós precisamos olhar para o outro como a gente quer ser olhado. Nós precisamos tratar o outro como a gente quer ser tratado. E quando a gente consegue, né, se conscientizar disso, a gente consegue tratar essas pessoas, todas as pessoas. Essas pessoas são essas pessoas do mundo, né, que vivem à nossa volta. A gente consegue ser gentil. Você pode ter tido um dia muito ruim, mas se você tem a possibilidade de ser gentil com alguém, seja. Você vai ver que você vai receber só coisa boa de volta. Porque quanto mais a gente alimenta aquilo que é bom, quanto mais a gente alimenta o amor, mais amor e mais coisa boa se transforma na nossa vida. Ai, gente, desculpa, o cachorro puxou aqui. Olha, hoje tá difícil. Eu e esses cachorros hoje estamos difíceis. Então, vamos ver o que mais que a gente ainda não falou. Ah, que importante isso aqui, olha. Como é que a gente consegue alcançar esse patamar de gratidão e de gentileza? Entendendo que é só através da nossa reforma íntima que a gente consegue tratar essas questões. Clara, hoje eles estão assim, hoje eles estão alucinados aqui. Eles nunca puxam fio, hoje eles puxaram. Aí a pessoa não tem suporte de celular e cai o celular, desculpa, né? Então, olha, através do trabalho da nossa reforma íntima, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós podemos promover, numa escala hierárquica de criação universal, né,
da qual todos nós fazemos parte, que sem a mudança nos nossos métodos e atitudes, priorizando as conquistas espirituais, nós não conseguiremos obter a tão almejada paz interior que vem, né, advinda da gratidão, da gentileza e da generosidade. Então, sempre que nós conseguimos, né, pensar que, olha, eu preciso melhorar isso, se nós conseguimos fazer a nossa autoavaliação toda noite, né, que é uma proposta que Santo Agostinho fez para a gente, mas poucas pessoas conseguem, né, efetivamente fazer isso na sua vida. Assim, poxa, olha, hoje eu fiz tudo isso aqui, o que eu preciso melhorar? Porque não basta a gente acordar no dia seguinte dizendo assim, olha, eu agradeço pelo dia de hoje, hoje eu quero ser uma pessoa melhor do que ontem, se eu não avaliar o que eu fiz ontem. Mas tem determinadas coisas que são muito aparentes, então nós não precisamos fazer tanto esforço. Nós podemos simplesmente avaliar, olha, eu errei com falta de gratidão aqui, porque eu recebi uma bênção muito grande, que, né, a primeira bênção do dia, a bênção de estar vivo. Eu recebi uma bênção muito grande e eu não abençoei o meu dia. Eu tenho um trabalho que eu não gosto, mas eu tenho um trabalho, eu preciso abençoar o meu trabalho. Eu preciso ser grata por esse trabalho está me dando condições de me sustentar, está me dando condições de conseguir as coisas que eu desejo. Mas aí no meu trabalho eu tenho um colega que eu não gosto, mas eu preciso tratá-lo com gentileza. Eu preciso ser generosa com ele, para abençoar o meu ambiente de trabalho, para que eu possa ter paz no meu ambiente de trabalho. E assim eu possa conseguir e almejar outros postos ou outros trabalhos em outros lugares. Mas todo esse processo depende da gente exercitar a nossa gratidão, exercitar a nossa gentileza. E sim, né? Não estava muito proposto, mas está tão juntinho a nossa generosidade. Para que nós comecemos a mudar como pessoa, para que nós possamos nos melhorarmos como pessoa. Não adianta nós estudarmos todos os livros que nós temos para estudar se nós não conseguimos botar em prática as pequeninas coisas. Porque são as pequeninas coisas que juntas transformam todos nós, né? A questão toda passa por conseguirmos nos humildar. Esta é a nossa grande dificuldade, estamos preparando para a próxima encarnação. É um começo, eu acho. Clara, eu concordo. A gente precisa se tornar mais humilde. De fato, precisa se tornar mais humilde. Mas a gente tem que começar a se preparar para essa encarnação que a gente está aqui agora. Porque a gente já veio agora para se melhorar agora. Porque se a gente ficar sempre adiando para a encarnação seguinte, a gente não consegue se conscientizar das melhorias que a gente precisa fazer. Então é importante a gente ter consciência de que eu preciso melhorar hoje. Né? Hoje eu preciso melhorar o que eu fiz de errado durante o dia. Então, a gente tem que ter a nossa autoavaliação, né? Sermos críticos, sinceros das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que nós possamos, de fato, colocar essa mudança na nossa vida. É pegar aquilo que nós temos de ensinamento, que a espiritualidade nos trouxe, né? Que Jesus nos trouxe, que grandes outros mestres nos trouxeram também, e nós pegarmos todas essas bagagens de conhecimento e ir aplicando na nossa vida, um pouquinho de cada vez. Mas olha só que coisa boa que você já conseguiu, Clara. Você já conseguiu perceber equívoco. Tem pessoas que passam a encarnação inteira sem perceber nada. Entendeu? Como o meu grupo me mostrou, o defeito do velho homem novo. É isso aí.
Então, nós já sabemos onde, se nós já conhecemos onde estão, ó, você conhece os seus equívocos, você já determinou, você já detectou então os seus gatilhos. Você sabe aonde que você é mais frágil, é onde você precisa se disciplinar mais. Então, você não vai acertar isso só na próxima encarnação, você está acertando agora. Olha que coisa maravilhosa. E é a partir do reconhecimento das nossas fragilidades que nós começamos a agir com mais gratidão quando recebemos um auxílio, né? Quando somos gratos por podermos auxiliar alguém, né? Porque gratidão é uma questão de dar e receber. Aquele que dá também, ele é grato. Por quê? Porque ele pode dar. E assim nós também temos a questão da gentileza. Nós começamos a sermos mais gentis com as pessoas, né? Nós somos mais gentis com o nosso próximo. Nós tratamos as pessoas com mais respeito, nós tratamos as pessoas com mais admiração, né? E colocando generosidade em todas as nossas atitudes, né? Fazendo o bem pelo bem, trazendo muito amor em tudo aquilo que a gente coloca. Sim, uma coisa é o cognitivo e a outra é o emocional, com certeza. Mas de toda forma, perceber o equívoco é um grande começo. Muitas pessoas tomam algumas atitudes equivocadas, algumas atitudes erradas, e elas acham que aquilo é natural. Por quê? Porque é do temperamento delas. Né? É aquele famoso, eu sou assim e não vou mudar. Isso é um perigo, porque isso é uma atitude egoísta. E normalmente, quem tem atitudes muito egoístas como essa, tem dificuldade de reconhecer o que é a gratidão, tem dificuldade de ser gentil e tem dificuldade de ser generoso. Porque a generosidade e a gentileza, elas não fazem propagandas. Elas somente produzem bons frutos, né? Meus queridos, nós já estamos chegando aqui já no final, estamos já pertinho já de encerrar. Nós desejamos que tenhamos conseguido, né, colocar algumas questões a respeito de gratidão, de gentileza. Falamos também um pouquinho de generosidade, para que nós possamos avaliar o nosso posicionamento nesse momento em que estamos vivendo, né? Que é um momento comum ao mundo, não é uma questão da sociedade carioca ou da sociedade brasileira, é uma questão que está afligindo ao mundo. Né? Inclusive as questões políticas, né, não são somente uma característica do Brasil nesse momento, outros países atravessam também essas questões e muita coisa tem sido polemizada em virtude disso. E o mais importante, né, é que nós possamos de fato pautar as nossas atitudes em atitudes proativas, em benefício dos nossos irmãos, em benefício do nosso próximo, né? Tratando todos com gentileza, tratando todos com generosidade e sendo gratos sempre por aquilo que damos e aquilo que recebemos. Tá bom? Eu é que fico muito agradecida pela oportunidade, né? Eu gosto muito de poder estar, né, aqui com o Gresg. Eu gosto muito de saber que o Gresg gosta de contribuir comigo. Eu digo sempre que não sou eu que contribuo com a casa, é a casa que contribui comigo, né, que me dá essa oportunidade de poder trabalhar um pouquinho, né, e partilhar, né, compartilhar, né, desses ensinamentos maravilhosos que Jesus trouxe para a gente. Tá bom? Nós vamos então fazer a nossa prece final, né? Eu agradeço ao Guaraci por ter assistido o nosso bate-papo hoje, né? Agradeço ao Gresg, agradeço a todos que estiveram conosco até agora,
Bela, muito obrigada. Você é um amor. Eu te amo muito, viu? Então, vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre, espiritualidade amiga que esteve conosco, nos ajudando, nos intuindo e nos protegendo. Que possamos sair dessa palestra de hoje mais reflexivos, melhores nas nossas atitudes, melhores nos nossos sentimentos e possamos olhar o nosso próximo como olhamos para nós mesmos, com mais amor, com mais fraternidade, com mais gentileza e generosidade. Muito obrigada, Pai amado, pela oportunidade que nos deu essa noite. Fique conosco agora e sempre, é o que te pedimos, que assim seja. Meus queridos, muito obrigada e até a próxima oportunidade com vocês, tá bom? Beijo grande, boa noite.